E aí, gente boa, boa noite, turma boa, trabalhador. O tema hoje vai abordar uma série de ataques graves que estão sendo feitos aos trabalhadores e toda a legislação que protege a classe operária, o povo trabalhador, da anarquia empresarial pretendida aí por muitos e muitos empresários, governantes. Esses avanços contra os direitos dos trabalhadores não são novidade no Brasil, mas estão se intensificando nesse momento da pandemia, não é verdade? São diversos os mecanismos e projetos que visam tornar ainda mais, cada vez mais e ainda mais, eu vou repetir sempre isso, a vida dos brasileiros e brasileiras que trabalham arduamente para garantir o feijão na mesa. Para debater esse ponto, a gente tem aqui dois profissionais exemplares na defesa do trabalhador no Brasil, Gerson Marques e Clóvis Renato, doutores. Doutor Gerson é procurador regional do trabalho no estado do Ceará, doutor e mestre em Direito Constitucional e membro fundador da Academia Cearense do Direito do Trabalho. Boa noite, doutor Gerson. Boa noite, Neto. Muito obrigado pelo convite. É satisfação estar aqui, nesses instantes aqui, combatendo e falando sobre esse assunto tão importante. E aqui também está o doutor Clóvis Renato. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará, com tese sobre direitos fundamentais em âmbito sindical. Ele foi vencedor do Prêmio Nacional em Direitos Humanos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e também me deu a honra de trabalhar como assessor técnico, nos acompanhou na OIT nos anos 2018, 2019, lá em Genebra. Boa noite, Clóvis. Saudação, presidente, gratidão aí pelo convite e que bom que a gente continua junto, né? E principalmente aí com o doutor Gerson, especialmente pessoas que estão na militância real, não é? No trabalho efetivo e com resultados eficientes. Obrigado. Muito bom. Olha, eu queria começar o debate com uma pergunta sobre o chamado fato do príncipe. Vocês sabem, na última semana rodou nas redes sociais uma notícia que a churrascaria lá do Rio de Janeiro, chamada Fogo de Chão, teria demitido 690 funcionários e enviado a conta das rescisões para o governador do Rio de Janeiro pagar. Segundo os próprios funcionários demitidos, a rescisão do contrato veio com motivo descrito como, abre aspas, ato de autoridade, prevista no artigo 486 da CLT. Aliás, esse artigo, se vocês lembrarem, foi aquele que o presidente Jair Bolsonaro citou para contrariar o fechamento de estabelecimentos comerciais pelos governadores. Desde lá, já vimos algumas decisões na Justiça do Trabalho sobre o assunto. Eu queria que vocês discorressem mais sobre o tema, limites, aplicabilidade. Além disso, acho que o fato do presidente ter dado uma dica aos empresários mal intencionados dialoga muito com uma batalha que se trava entre governo federal e estaduais. E quais outros entraves jurídicos podemos esperar nesse momento e no pós-pandemia para o mundo do trabalho? Só para vocês terem uma ideia, ontem, aquele famoso velho da Havan começou a vender arroz e feijão na loja Havan para driblar as regras de serviços essenciais. É mole? Doutor Gerson. Se eu fosse me consultar, eu estivesse doente e fosse me consultar, eu não iria para um engenheiro, sabe, né? Cumprimentando aqui todos, eu acho que o presidente da República é a pessoa menos indicada para falar de direito do trabalho, porque toda vez que ele pega na CLT é para destruir. Então, é a pessoa menos indicada para dar qualquer uma orientação trabalhista, datíssima vênia de sua excelência. E as empresas que estão indo por esse caminho estão entrando numa fria, porque nem os advogados empresariais não estão convencidos desta tese. Ali, o artigo 486, que é o facto príncipes, quer dizer, é uma razão provocada pelo príncipe, pelo rei, pelo governante, no caso de uma atividade, um ato discricionário. Mas aqui nós estamos tratando de uma matéria completamente diferente. É algo que vem superior aos contratantes, empregado e empregador, é um fato imprevisível, que foi a crise do coronavírus, e um fato imprevisível para todo mundo, inclusive para a administração pública, inclusive para os governos. O que os governos fizeram foi editar leis
também em razão da surpresa que foram pegos. Eles não fizeram essas leis se aproveitando uma situação ou impondo uma situação. As empresas não, tentaram foi regulamentar para facilitar o emprego, para manter o emprego, para ver se promoviam ainda, de alguma forma, a sustentabilidade das empresas. Então, 486 da CLT não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. E empresa que ordinariamente vende outras coisas, de repente passou a vender feijão, isso é má fé, né? Cabe às autoridades públicas apurarem, né? De repente a Gol agora vai vender arroz, né? É só para poder funcionar, não tem sentido. Isso aí é má fé, isso aí foge da razoabilidade. Mas é para isso que existe a lei. A legislação ela é feita para ser cumprida. Às vezes as coisas não são cumpridas imediatamente, porque demora ter uma resposta, mas depois a resposta vem. E, para finalizar essa primeira pergunta, Neto, nós estamos percebendo que está havendo uma litigiosidade contida. As empresas estão preocupadas com a litigiosidade de hoje, mas essa litigiosidade de hoje não vai ser grande, não. A litigiosidade vai surgir depois da crise. Então, depois da crise, quando as empresas retornarem, começarem a funcionar, é que a litigiosidade ela vai começar. E tem algumas empresas têm dado todo o material que precisam para oportunamente ajuizar responsabilidades contra essas empresas. Clóvis, vamos admitir que realmente a 4886 fosse valer, tá bom? Fazer que fosse realmente o que prevê lá, que não é como o Gerson falou, nós também concordamos. Mas não seria o caso dele pagar os trabalhadores e mandar a conta para o governo e cobrar do governo e não jogar, olha, vão buscar o dinheiro lá do governo? Bom, então, mais uma vez, uma saudação a todos e todas, professor, presidente Neto. De fato, o que acontece no direito de regra é isso, né? A pessoa faz, depois vai atrás de quem deu causa. E não simplesmente abandona os trabalhadores que têm crédito de natureza alimentar, né? Que estão em situação, não pode ser só de vulnerabilidade, porque eles são hipossuficientes sociais, mas eles estão em situação de praticamente miserabilidade. O professor Carlos Henrique Zelei está falando agora que dessas ajudas sociais, o Brasil foi a menor do mundo, e é porque o governo, o presidente, ofereceu 200 e o Congresso chegou a 600. Né? Então, quer dizer, isso também vai ter um impacto, né, dessa perspectiva de que eles têm que pagar porque a verba é de caráter alimentar. Né? Se tiver patrimônio, teria que colocar isso logo no jogo da questão. No terceiro ponto, quando o professor falou da litigiosidade contida, também vai ter que avaliar nessa perspectiva quando as lides vierem, porque nós vamos ter 2 anos após o fim do contrato de trabalho para ingressar com as ações, e grande parte dessas ações vai ser, como a gente diz aqui no Brasil, o samba do crioulo doido. Porque, primeira coisa, estão dizendo que a MP e o decreto se aplica a todos, mas a gente entende, o Covid é para todos. Mas o impacto econômico não é para todos. Por exemplo, como eu falei, algumas entidades que eu atuo, uma delas é a saúde. A saúde não está em baixa, ela está em alta. Não é? Dentro da saúde, você vai encontrar... Então, quer dizer, querer aplicar o decreto da saúde, eu querer aplicar facto príncipe, eu querer aplicar qualquer coisa para quem está em alta, não vai dar. Não é? Quer dizer, essa litigiosidade contida, ela vai surgir. Outro ponto que eu também estou achando que tende a surgir, que estava praticamente pacificado, né, nessas ações posteriores, é a questão de que a grande facada do governo Temer foi a reforma trabalhista com a questão de acabar com a gratuidade, né, praticamente acabar de dificultar a gratuidade. Mas veja, o balizamento para analisar a gratuidade é realmente se a pessoa tem a possibilidade de arcar com as custas processuais. Esse argumento do Covid, ele tenderá a aplicar uma questão ligada a uma generalidade de miserabilidade. E dentro dessa generalidade de miserabilidade, eu acredito que nós tínhamos 3 tipos básicos de juízes do trabalho. O juiz que era totalmente a favor e não ia dar gratuidade, o juiz que estava neutro, ia tentar aplicar a lei, não ia se esforçar de jeito nenhum, e o juiz que ia se esforçar para
identificar que aquilo ali é inconstitucional. Mas agora, fora a questão da inconstitucionalidade, vem a questão da gratuidade. Eu acredito que também vai ser efervescente o nível de gratuidade, vai ampliar mais do que eu estava pensando a nível para sindicatos e para trabalhadores. Não sei se o professor Gerson concorda, mas vai ser um ponto que vai ser tocado claramente. E se esse ponto, que é fundamental, foi ele que fez com que reduzisse abruptamente a quantidade de processos na justiça do trabalho, mas com essa questão fática, há uma possibilidade de ter um novo boom na justiça do trabalho, tanto pela litigiosidade contida, quanto pelos argumentos fáticos gerados pelo Covid para os trabalhadores individualmente considerados e para as entidades sindicais, que foram praticamente alijadas do processo, e que vai gerar exatamente muitas provas nos autos que pode garantir o quê? Literalmente essa perspectiva de gratuidade. Então, quer dizer, tudo isso vai ser reavaliado num momento subsequente. Não sei se está claro nesse sentido, né? Então, acredito que são muitos pontos. Eu tenho deixado de escutar muito televisão, porque realmente há muitas paixões no meio. E eu comecei a ouvir interessantemente. Ele disse, eu vou começar a escutar coisas atuais, vendo como é que pensa, já que todo mundo só fala de dinheiro, ninguém está nem assistindo nada de a mais, eu estou começando a escutar essas coisas de investimentos aqui do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. E é interessante qual a visão que econômica pura, né, que faz esses investidores andarem para lá e para cá, o papel do próprio Jorge Soros, são coisas que a gente tem que estar analisando, porque quando o presidente falou, quando uns choram, outros vendem lenço, né? Então, eu acho que nesse ponto, muitas coisas podem acontecer. E eu estou achando que um dos pontos, dentro da litigiosidade contida, concluindo essa parte, que as empresas não deveriam, né, fazer isso, deveriam pagar. Acredito que elas vão ser responsabilizadas por isso. Acho que o argumento que elas estão usando é fraco. E no futuro elas estão pensando que vai ficar igual, porque os trabalhadores vão temer entrar na justiça, porque não vão ter gratuidade. Mas com esse fato novo, talvez a maior parte tenha gratuidade. Isso aí vai ter um impacto muito grande, talvez num novo crescimento das ações trabalhistas. Neto, poderia só complementar aqui. Eu ia falar exatamente, você estava com o olhinho assim, eu preciso complementar alguma coisa aqui. Vamos lá, Gerson. Dentro da sua segunda pergunta, e se porventura fosse aplicado o 486? Isso. Pactum Príncipe. Tem um outro detalhe, o que a lei diz é que quando, nos casos efetivamente de Pactum Príncipe, o que é passado para a responsabilidade dos governos é só a indenização. Então, seria o quê? O que nós temos de indenização na rescisão? Nós temos os 40% do FGTS e temos o aviso prévio. Pronto. O mais, salários retidos, salários atrasados, férias que estão dentro, 13º, proporcionais, tudo isso é a cargo da empresa. O pública dos governos é só a parcela de indenização, quando for o caso, efetivamente, de aplicação do 486, que não é. Que não é o caso. Que não é esse caso. Clóvis, você falou da questão das ações trabalhistas. Você sabe que parece que deu um aumento na ordem de 20% a 30% de ações trabalhistas durante a pandemia. Claro. Já está refletindo aquilo que você está falando. Mas eu imagino é o que vem. Né? E a gente vai ter que ser cirúrgico, como o professor Gerson falou, da questão de litigiosidade contida, né? Mas tem que ser cirúrgico, por exemplo, até que ponto, por exemplo, a gente vai avaliar esse facto príncipe. O professor Francisco Gerson Marques de Lima falava muito que o direito é uma caixa de cupim, que vai para todo lado. Até que ponto, por exemplo, quando a gente pegar uma empresa que ela é muito frágil, diante dessas argumentações todas, em grande parte dos casos não vai compensar, mas em alguns casos pode ser que compense a gente colocar, às vezes, o próprio governo no polo passivo, para garantir. Se a empresa não garantir, quer dizer, porque vai ter empresa que de fato vai estar quebrada e vai ter muita fraude no meio disso aí, pode ser mais um ente garantidor. Esse argumento que pode ser usado para o não, a depender da ação, ele pode ser usado para o sim. Eu sei que demora mais, mas é melhor do que pegar uma empresa que não vai pagar nada. Você ter alguém com argumentos que o próprio governo começou a criar argumentos contra ele. E aí, nesse caso, o próprio governo federal e misturar com o estadual. Quer dizer, saber qual o momento em que a gente vai medir isso do polo pacífico. É possível que as empresas cheguem e digam, não, a responsabilidade não é minha. Elas vão, como se chama, nomear a autoria, né, professor Gerson? Chama de dizer, não, o autor é aquele outro.
E a gente vai dizer, do lado dos trabalhadores, que não aceita, que a culpa é da empresa, independente de caso. Mas que se chegar num caso em que a empresa realmente não tem condição, é muito pequena, se a gente começar a trazer gente para o polo passivo, pode ser que dê alguma coisa. Não é isso? Então, o argumento ele pode ir para lá e para cá. Eu vou pensar muito. Né? Por isso que eu não faço tese assim, olha, ele não presta. Eu não sei. Se a empresa for muito frágil, como teve até uma ação que a gente ganhou aqui, o professor Jess conhece, que era o caso de uma terceirizada, né, com 700 trabalhadores na saúde. A gente colocou o governo, ele foi entrando, e tinha uma empresa que era uma empresa pública e o outro a administração pública direta. A gente foi deixando, porque a filantrópica não tem dinheiro para pagar. E quem está realmente agora, a confusão cresceu muito, já tem alguns anos, e quem está fazendo proposta de acordo para pagar é o governo. Então, quer dizer, nesse espaço a gente vai analisar quando a gente vai ser contra a tese do governo e quando a gente vai usar ela, porque a empresa não tem nada para nos dar. Aí a gente vai pegar os argumentos, essas conversas do presidente, tudo. Ele não está dizendo que assume a bronca, né? Quem pariu o Matheus que balance, né? Doutor Jess, não tem a questão, nessa conversa também não tem aquele conceito de processo, o risco do negócio é da empresa? Pois é, a empresa ela ganha mais do que o trabalhador, né? Ela tem o poder de direção, o trabalhador é um subordinado dela. Em troca, os riscos do empreendimento são dela, são da empresa. Mas, Neto, eu gostaria de complementar aí a sua pergunta também. O porquê que esse número de ações judiciais, esse número de demandas, coloquemos assim, na Justiça do Trabalho cresceu. Cresceu e vai crescer, está crescendo e vai crescer muito nesse coronavírus. Muitas empresas não estão pagando diretamente aos trabalhadores, nem fazendo as homologações no sindicato, alegando que a reforma trabalhista acabou com a homologação dos sindicatos. E estão levando os trabalhadores para homologarem lá na justiça. Então, eles para o trabalhador, olha, eu lhe devo tanto, mas só pago na justiça. E aí, às vezes, aparece um advogado por ali, nós estamos cheios de denúncias no MPT, de advogados que aparecem, de repente, dentro da empresa. Não sei como foi que eles apareceram lá. Aí aparecem lá na empresa, pega 100, 200, 50 trabalhadores e leva todo mundo, como se fosse advogado deles, para a justiça, juntamente com o advogado realmente constituído pela empresa, e leva para a justiça homologar. Estamos cheios dessas situações. Aqui no Ceará, nós estamos trabalhando em conjunto com a magistratura e com o SEJUSC, que é o órgão encarregado de mediar os conflitos, e notificando as causas que nós identificamos, as empresas que nós identificamos, notificando todos os juízes para eles atentarem para aquela situação daquela empresa, porque há suspeitas de que esteja ocorrendo fraude, simulação. Então, muitas empresas estão levando os seus empregados para homologarem os acordos lá na justiça. Aquela homologação extrajudicial que foi criada pela reforma trabalhista de 2017. Então, o juiz é preciso que os juízes, nesse momento, tenham muita cautela com a homologação de acordo, principalmente quando, nesse pedido, tiver a tese ou do 486, que ainda bem que os juízes estão rechaçando a tese do 486, ou mesmo de força maior. A de força maior está ainda em construção, mas de 486 já está praticamente sedimentado, que não se aplica, né? Mas o caso... Força maior é o 501. É o 501 da CLT, que é 927. Força maior é o 501, 502 da CLT. Que a CLT, que está, a 927, que está versando sobre ela, né? Exatamente. Nós vamos falar mais isso aqui na frente. Viu, Diga. Presidente? O professor Gerson, né? Eu estou olhando toda hora para esse livrinho aqui, sabe? Esse aqui, olha só aí. E é o livro da quitação. Esse livro, eu acho interessante porque, dentro das perspectivas dele, ele trazia a questão de não conhecer. Né? Quando o Supremo disse que o sindicato foi alijado na reforma trabalhista, que ele não participa, que foi a palavra do Luiz Fux e com o Luiz Roberto Barroso, né? Se, dentro dessa perspectiva, se ele saiu, né, numa lógica que ele pode o mais, pode o menos, que não pode o mais, não pode o menos, né? Se ele saiu, ele foi alijado do processo das rescisões de contrato, por que agora, obrigatoriamente, ele teria que estar dentro das negociações, né?
E eu achei assim, eu disse, poxa, se ele entendesse um pouco, talvez se ele tivesse lido o livro do professor Gerson da quitação anual, ele exatamente entender que quando vai para o judiciário, aí o professor me corrige, é muito difícil falar na frente do autor. Mas, pelo que eu estou lembrando aqui, quando você faz a negociação lá no judiciário, né, não vai dar essa quitação, porque ele vai poder discutir várias outras questões. Eu acho que a professora também falou isso em outras várias palestras. E quando ele vai para o sindicato, né, só quem tem o poder da quitação é o sindicato. Então, quer dizer, a maior segurança para as empresas era negociar com o sindicato. Mas os ministros do Supremo não leram o livro do professor Gerson. E aí, como eles não leram, eles acharam que ia ser melhor para as empresas. Inclusive, eu falei isso, né, por isso que eu estou devolvendo já a palavra, para vários contadores que nos procuraram, né, perguntando, que estavam com cuidado. Eu disse, olha, eu entendo que a melhor via é a negociação com o sindicato. Quando, inclusive, antes, né, na hora que saíram as MPs e na hora que o Supremo decidiu, eles ligaram novamente. Eu disse, olha, eu ainda vou dizer para você, só quem dá a quitação, até passei o livro. Eu disse, olha, esse livro, não sei se a edição está esgotada, mas dê uma lidinha, porque esse livro vai explicar para você que é muito melhor negociar com o sindicato, por causa da questão da quitação. Nem a do judiciário vai resolver, mas a do sindicato, ela teria um condão maior, conforme esse livro que eu estou falando aqui, né? Eu lembrei. E lá eles entenderam completamente diferente. Quer dizer, os empresários não estão entendendo. E concluindo, eu lembro de uma fala naqueles anos que a gente teve a oportunidade de viajar pela CSB, pelo Brasil praticamente inteiro, principalmente Sul e Sudeste, e eu tive uma palestra que foi interessante, que o presidente da CSB, o presidente Neto, me levou para o Rio de Janeiro, lá, acho que Campos de Goytacazes, que eu fui falar na CDL, era só empresário, era o auditório da CDL só de empresário, eu fui falar sobre a reforma. E eu comecei a mostrar as falhas da reforma e essas questões de poderes para o sindicato. Eu me impressionei que eu comecei cedo pela manhã. Quando foi à tarde, cada empresário veio com um advogado. E eles começaram a questionar, e eu mostrando os slides, né, dentro do que a escola pensava, mostrava, e foi impressionante que eles foram ficando calados, no outro dia, os empresários voltaram, veio o corpo completo, e eles deixaram os advogados em casa. Mas vieram participar de tudo, eu achei interessante. Eles, pois é, vocês não estão entendendo. É mais frágil fazer essas coisas sem a participação do sindicato. Olhe para essas questões das normas, né? É como o taoísmo, né? Tudo que você olha, só quem é absoluto é o criador. Todas as coisas criadas, ela tem um lado ruim, mas ela tem um lado bom, né? Então a gente pode encontrar esse lado. Não sei, aí o professor vai dizer, mas eu disse assim, poxa, se eu fosse ministro, eu não tinha dito não faça sem o sindicato, faça com o sindicato, que é mais seguro. Obrigado. Obrigado também, Clóvis. Na verdade, se você olhar, a gente pode dizer que a Suprema Corte, mais uma vez, e desta vez foi longe demais, que ela rasgou uma cláusula pétrea. Porque não tem nada mais translúcido do que o artigo 7º, inciso 6º da Constituição. Redução de jornada, redução de salário, só com acordo ou convenção coletiva. Quer dizer, e ainda eles dizem que não, vamos, por causa da pandemia, pode. Pode nada, se pode ir lá, pode extinguir o STF. Na pandemia, pode extinguir o STF. Quer dizer, erraram e sabem que erraram. E por que erraram? Porque 3.135, que é o teto reservado a não precisar fazer acordo com sindicatos, né? Isso é a primeira parte. 80% a 90% dos trabalhadores no Brasil, é para não ter chance mesmo da relação capital-trabalho, é botar na frente e falar, faça. Alguns estão fazendo aquilo, olha, faz a suspensão do contrato, faz a redução e continua trabalhando normalmente. Nós temos denúncia aqui, você, Gerson, pode dizer se não tem essas denúncias também lá no MPT lá do Ceará. Mas nós vamos falar um pouquinho da 963, que é exatamente essa que o Supremo falou. Ela vai ser apreciada semana que vem, terça ou quarta-feira. Todo mundo sabe, nós que estamos militando no movimento sindical, jurídico, sabe, ela permitiu a suspensão de contrato de trabalho por meio de acordo individual entre o empregador e o empregado, sem a participação de sindicatos. E agora pode ser alterada pela Câmara para abarcar mais segurança aos trabalhadores.
Na reunião com o Orlando Silva, que é o nosso deputado relator, parece que chegaram a um consenso, pasmem vocês, por causa da decisão do Supremo. Ainda assim, pegando os que mais precisam de apoio dos sindicatos, de apoio de sua representação. Então, o Diese também está defendendo, junto com os parlamentares, nós das centrais, para aumentar o teto do desembolso que o governo possa dar no auxílio lá, que hoje está limitado ao teto do seguro-desemprego de 1.813. Bom, olhando para vocês agora e conheço do jeito que eu conheço vocês, o que nós podemos esperar dessa queda de braço entre Congresso e Paulo Guedes? E quais os perigos da MP 936, sem alteração dos pontos que a gente tem falado aqui? Negociação com o sindicato, aumentar o teto lá para o abono, a reposição, a recomposição do salário. Como é que vocês estão vendo essa queda de braço agora? Se você me permitir começar esse debate, eu escrevi um texto, Neto, está no site da Escola Social, e ele se intitula O Sindicalismo, o Supremo e a Sombra da Ditadura. Então, o sindicalismo, o Supremo e a sombra da ditadura. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal em rasgar a Constituição, que não tem outro termo próprio, não. Foi isso mesmo, rasgou a Constituição, desconsiderou a Constituição. Se antes se tinha uma discussão se o juiz pode julgar contra a legem, é uma questão hermenêutica, ou não, o Supremo provou que pode julgar contra a legem. E isso é uma medida muito preocupante, porque na medida em que um Supremo Tribunal julga contra a Constituição, ele está legitimando que qualquer órgão também possa fazer. Inclusive, os poderes podem fazer contra ele próprio. Então, o que sustenta o Supremo é a guarda da Constituição. Ele é um órgão constitucional. Se ele rasga a Constituição, ele próprio está rasgando os fundamentos de sua existência, os fundamentos de sua manutenção. Então, isso é muito perigoso, principalmente no momento de instabilidade que nós estamos vivendo, instabilidade política. Essa história de dizer que as instituições estão firmes não é verdade, estão todas por um triz, estamos à margem de um golpe, estamos prestes a ter um golpe. É esse artigo, Gerson? Exatamente. Exatamente. Muito obrigado, Neto. É esse artigo mesmo. Então, nós estamos passando por uma dificuldade política também muito grande. Essa decisão do Supremo, a permanecer, se permanecer essa decisão, ele vai sentir falta mais adiante. Mais adiante, ele próprio vai sentir falta. Em não respaldar os sindicatos, e aí não era nenhum favor, era só cumprir a Constituição, em não respaldar o sindicato, não tem nenhum favor, não, para o movimento sindical, não. Isso é até que o movimento sindical não está pedindo favor, não. Está só querendo que cumpra a Constituição e cumpra os tratados internacionais, nada mais. Pedir para cumprir a lei é demais? Não é. Não é. É dever do poder público fazer cumprir a lei. Não é nada, não é nenhum favor, não. Agora, colocar as negociações individuais, o que era coletivo, colocar todas nas mãos do empregador, na frente do empregado. O empregado, frente a uma calamidade dessa, ele sabe se ele perder o emprego, talvez ele não consiga se empregar mais. Tem muitas pessoas aí com uma certa idade já, né? Com 55, 60 anos, alguns prestes a se aposentar. O que vai ser feito dessas pessoas? Sabe, não tem nenhum critério de como é que se dá essa rescisão. Com o sindicato, daria pelo menos para haver uma discussão, o sindicato analisar, olha, vamos estabelecer aqui critérios. As pessoas que têm estabilidade não podem sair. Os mais velhos, né, que já estão pertinho de se aposentar, rapaz, esses aí, né, vamos manter o emprego dessas pessoas. Enfim, critérios humanistas, critérios razoáveis. É para isso que existe o sindicato. Dizer, como um dos ministros disse, que o sindicato não tem número de convenções, número de acordos coletivos que foram celebrados ultimamente. Os sindicatos, eles dão conta dessa demanda, dão muito mais conta
do que a litigiosidade que vai. Até pelo seguinte, Neto, dizer assim, olha, o sindicato não dá conta da demanda, então vamos tirar essa atribuição dele. É a mesma coisa de dizer que o judiciário, a começar pelo Supremo, não dá conta da demanda que tem. Vamos fechar o Supremo por causa disso? Não é assim que se resolve, né? Então, é preciso que se respeitem essas instituições. Os acordos individuais, eles são extremamente inseguros. Eles são desumanos e são inseguros. Espero que os advogados trabalhistas, e aqui temos um dos melhores deles, que é o doutor Clóvis Renato, que está aqui conosco, que os advogados trabalhistas manejem bem essa falha da medida provisória. Algumas empresas que chegam para nós, aqui no Ministério Público, mas a medida provisória nos garante isso. Não garante, medida provisória pode cair a qualquer hora. Em um momento instável como esse, está aí a medida provisória 805, o que aconteceu? Caiu. E aí, as relações produzidas durante a sua vigência, que o Congresso nem sequer tratou dessas relações como deveria ter tratado. Uma medida provisória dessa, a 936, em que tem inconstitucionalidades patentes, ela pode cair. Ou ela pode cair no próprio Congresso, ou ela pode cair no próprio Judiciário. O Judiciário também pode julgar contrário a essa medida, a essas medidas provisórias, porque não é só essa aí, não, né? Doutor Clóvis, você estava falando aquela hora, na sua intervenção anterior, você citou a questão do que efetivamente os países estão fazendo e o que o Brasil está fazendo. Essa é a coisa que você... É um absurdo. Se transformar em dólar, isso aqui dá $100. Certo? Exatamente. R$600 hoje são $100, com relação a tudo isso. E dentro dessa visão da 936, como é que você vê, primeiro, a barbaridade do Supremo, segundo, essas modificações que estão negociando? Porque, veja, hoje saiu na imprensa que o Guedes diz que vai piorar as coisas ainda. Ele quer trazer de volta a 905, que era o contrato verde e amarelo, para esse povo que está recebendo ajuda, essa ajuda de R$600. Como é que você vê essas coisas, já? Hein, Clóvis? Bom, então, como a gente estava falando, né, essa questão da desumanidade, só para não perder o fio da gente estava pensando aqui, a nível de OIT, né, lembrando, eu acho que a gente já deveria, principalmente o presidente, que eu acho que é o presidente representante dos trabalhadores mais engajado do Brasil, não sei nem porque ele não foi como delegado na delegação brasileira, mas acho que deveria fazer um checklist, né, do que está sendo descumprido, porque tudo que está saindo na OIT, o presidente é o mais organizado e mais capacitado para isso. Fazer o checklist, porque tudo que está saindo de lista suja da OIT é em cima de análise dos peritos, como é que temos 5 centrais sindicais, temos tudo, e nós não temos uma denúncia concreta mostrando ponta a ponta em cima das convenções o que é que está sendo descumprido, o que é que está sendo desrespeitado. Né? Quer dizer, vem aquele relatório dos peritos, 2, 3 pontos bem genéricos, e a nossa bancada fica defendendo em cima de pouca coisa. Quer dizer, por que nós não temos, se nós temos tanto espaço na OIT, né? O próprio presidente é conhecido mundialmente, né? Foi da Federação Sindical Mundial, a FSM, né? Já conhece tudo. Então, quer dizer, esse checklist tem que ser feito. A gente não pode chegar na OIT, continuar chegando lá para receber o laudo dos peritos, né? Aquele relatório dos peritos. E mesmo com a dificuldade que é o laudo dos peritos, nós ainda estamos colocando o Brasil na lista suja. Imagine se a gente fizesse um esforço melhor. Algo fundamental, o professor Gerson aí, que entende muito, escreve muito bem, pensar, a gente juntar as metas e começar a construir, né? Olha, isso aqui está descumprindo a convenção tal, a convenção 135, a convenção 154, convenções ratificadas pelo Brasil, né? Essa questão desse que eles chamam no direito internacional de jus cogens, né? Que seria um direito acima de todos os direitos, né? Ou nós temos 3 cortes de direitos humanos no mundo, e uma delas é aqui na OEA, que é outro espaço de debate. Eu fiz um curso sobre direito sindical internacional, não é aquele direito internacional do trabalho, mas é proteção sindical internacional. Eu fiz uma análise de todas as convenções da OIT, OEA e ONU que falam de sindicato, quer dizer, nós não temos denúncia contra isso, né, no espaço em que tem uma sociedade internacional para discutir, por isso que eu comecei a estudar direitos humanos e montei esses canais e estou falando todo dia, para a gente começar a ver melhor isso, as jurisprudências, né, jurisprudência, nós temos, por exemplo,
questões individuais. Hoje tem um Tribunal Penal Internacional, nós temos uma Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos a Corte Internacional de Justiça, nós temos tratados internacionais ratificados com direito sindical. Esse checklist nós não estamos fazendo praticamente. E a gente poderia fazer, para quem tem espaço, e colocar isso a nível de direitos humanos, né? Eu vi, tem várias decisões, o Tribunal Penal Internacional teve uma decisão contra o caso de Ruanda, aqui a Corte Interamericana no caso da Damião Fernandes, no caso do Vladimir Herzog. O Brasil cumpriu, pagou mais de 50 mil dólares, tem os decretos aí, pagou no caso do Damião Ximenes, aliás. Quer dizer, mas nós, a nível sindical, nós não estamos enxergando essa parte. E o mundo hoje, você pensa no Conselho de Segurança da ONU, você pensa nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, você vê essa movimentação, e aí é que eu quero chegar no que o presidente me perguntou, né? Porque falar de Paulo Guedes é falar de mundo, é falar de mercado, ele é um banqueiro, né? Os especuladores não têm confiança no Brasil, é o que eu disse, eu tenho olhado para o mundo e olhado o que é que esses do sistema financeiro têm observado, já que o governo só pensa em finanças. Então, foi impressionante que naquela sexta-feira que houve uma negociação, né, do governo, e aí a parte que o senhor entende mais, principalmente do PDT, o partido que o senhor trabalha, está nessa luta, nesse enfrentamento, estou vendo aí até na foto a flor aí na mão, levando aí do Brizola, e essa discussão toda, né, disse que quando saiu esse projeto, o governo trabalhou para a questão de sair aumento para determinadas categorias, não é isso? E o governo, pelo que foi dito, isso eu estou falando eu escutando comentaristas sobre Bolsa de Valores, sobre sistema financeiro. E o que é que eles disseram? Né? Que o Guedes não botava o fim do ano se o governo começasse desse jeito. Isso na sexta-feira, na hora que o Congresso aprovou, eles disseram que o Guedes não bota o fim do ano porque não é a política dele. O governo está tendo um desencontro de informações com o Guedes, porque o Banco Central, por exemplo, a taxa de juros, né, a da Selic, ela estava em 3,75. No começo do ano ela era 4, baixou 0,25. Depois ela baixou para 3, quer dizer, cada investidor desse estrangeiro que estava chegando para cá, o país já tem segurança jurídica. Aí como é que pode? Ele estava ganhando 4% por ano, baixaram para 3,75. Aí quando chegou agora no meio da pandemia, baixaram para 3. Quer dizer, é a intervenção do mercado. No mercado, como é que o governo é liberal ou libertário e começa a entrar no mercado? É isso que está sendo especulado lá fora. Então, ele disse, isso não é a política do Guedes. Então, está havendo um desencontro, inclusive, do Bolsonaro com o Guedes e tomou-se uma atitude no Banco Central que era contra o Guedes. Isso aí tem que ser observado, a postura do Guedes. Ele está quase perdendo o Guedes, pelo que eles estão especulando, porque não era para ter baixado a Selic. Entende? Aí o governo teve que tomar uma política pública para ver se tem empréstimo para as pequenas empresas, não é isso? Então ele baixou a taxa de juros da Selic de 4 para 3,75 ao ano, depois ele baixou para 3. Quando ele baixou para 3, deixou na ata do Banco Central, não sei se vocês estão acompanhando isso, que poderia baixar mais 0,75. Foi uma debandada de investidores, principalmente de vários setores de construção e tudo que estava aqui, que eles voltaram. O próprio Warren Buffett, ele disse, não esqueça os Estados Unidos, porque lá o juro às vezes é 0, mas os Estados Unidos é seguro. E aqui o juro está caindo e o governo é totalmente inseguro. Aí foi, só para concluir essa parte, acho que é isso aí que vai repercutir lá. Porque foi tão interessante, quando eu assisti isso, o Congresso aprovou, né? Aí quando o Congresso aprovou, eles disseram que foi porque o governo, que agora está começando a dizer que não tinha pacto com ninguém, está começando a abrir cargos para os partidos, e o senhor sabe disso, né? Está começando a abrir porque ele está começando a ter medo da base, está com medo do impeachment, está com medo de várias questões. Então, na hora que ele fez isso, foi exatamente um desencontro. O Paulo Guedes mandou um projeto para o Congresso que não tinha qualquer aumento, era um congelamento até 2021, não é isso? O governo, para agradar a base, para se segurar, ele foi por trás, foi isso que os especuladores disseram. Ele foi por trás e aceitou algumas categorias, não foi isso? Na hora que ele aceitou, os caras disseram, o Guedes não aguenta, ele não vai ficar, porque essa não é a política do Guedes. Foi tão impressionante que saiu a notícia a sexta-feira à noite. Quando foi na sexta-feira de madrugada, saiu a notícia, Bolsonaro dizendo assim, ó, o presidente Bolsonaro diz o quê? Que vai vetar o que passou no Congresso, sendo que eles já sabiam que ele que tinha trabalhado as categorias que eu subi. E a notícia, se o senhor acompanhou, ele dizia assim na notícia, Guedes é quem manda na economia, ou seja, com certeza, os banqueiros foram para cima do Guedes, o Guedes foi para lá e disse, meu irmão, eu não fico não. Aí o que ele fez? Saiu com a notícia abrindo, né,
e retrocedendo. Então, quer dizer, está havendo um desencontro já profundo, e eu estou vendo isso na discussão econômica, entre o Guedes e o Bolsonaro. E está havendo uma intervenção que está derrubando os juros, que está dando prejuízos bilionários para eles e para o grupo de banqueiros. Está havendo uma intervenção social, porque é o jeito, foi o que, inclusive, o Lula falou outro dia, quando a questão do Estado, o Estado está sendo obrigado a fazer o que ele não se propôs a fazer, mesmo com dificuldade. Ele está se vendo obrigado a ter políticas públicas, porque senão se desmancha. Foi o que aconteceu no New Deal dos Estados Unidos, no caso do Keynes, com o Roosevelt. Então, essa questão tem que ser bem avaliada financeiramente, como é que está o diálogo entre o Banco Central, Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro. Até que ponto ele entende a sustentabilidade dele, está no Guedes. Se não fosse o Guedes, talvez ele já estivesse fazendo mais políticas públicas e abrindo mais. Mas para abrir, ele está arriscando perder mais um ministro. Não sei se eu estou sendo claro, desculpa aí a ampliação, não sei se eu estou dentro da história, mas é isso que eu tenho avaliado. Mas, na verdade, a gente tem que analisar também que ele era um super-ministro, era o posto Ipiranga, e no meio da pandemia, isso foi que feito o castelo de carta, ruiu tudo, porque não tem planejamento, não tem políticas de trabalho, não tem para a questão da Previdência, não tem para a indústria, nem para o comércio e nem da Fazenda. Ou seja, ele não tem como atuar. A pandemia destruiu as políticas pensadas. A política dele estava clara, eu vou entregar tudo, vou fazer o Estado mínimo. E a pandemia mostrou que o Brasil não tem Estado. É você ir na favela, na comunidade, e ver que lá não tem educação, não tem saúde, não tem nada, não tem segurança, não tem nada. Então, agora, você descortinou toda essa mentira, essa hipocrisia do neoliberalismo que nós combatemos todos os dias, que, olha, precisa ter um Estado. Não queremos um Estado totalitário, nós queremos um Estado que possa intervir na hora que precisa intervir. Nós não queremos passar a vergonha que passamos de ter que importar máscara. Doutor Gerson, o senhor também, como eu, deve ter ficado envergonhado de ter que importar. Quer dizer, a nossa indústria de vestuários, de tecelagem, não teria condição de fabricar uniformes ou EPIs para a questão da área de saúde que está fazendo. Eu vi médicos, vi enfermeiros usando aquelas capas de chuvas que são vendidas na porta de estádio, para que você tome chuva naquele dia que tiver um jogo, e eles estavam usando como EPI. Quer dizer, que vergonha para o Brasil. E aí descortinou, não tem indústria. Eles destruíram toda a nossa indústria, não tem respirador. A indústria, você pega na área de saúde, o complexo de saúde não tem cama, não tem respirador, não tem nada. Então, essa política de Estado mínimo, anti-funcionarismo público, anti-sistema único de saúde, desmantelou, caiu. E o povo está vendo, assim como todos nós vemos, a necessidade do papel do Estado no momento em que há uma calamidade. E não é o Brasil. Quando você olha, e a gente acabou de ver aqui, a gente olha o que os outros países estão fazendo, não é o Brasil. Olha a Alemanha. A Alemanha é um dos países mais organizados do mundo, o maior salário do trabalhador do mundo, todas essas coisas. Como é que fica? Ou seja, nós precisamos, e é essa a ideia de fazer essas conversas, Gerson e Clóvis, é que mostre para a população, para os nossos dirigentes sindicais que nos assistem, os amigos que nos veem, de que precisamos discutir como é que a gente sai do pós-pandemia. Porque é outra coisa. Quando você falou do New Deal, outro dia estavam os economistas discutindo se era Plano Marshall ou New Deal. É claro que é New Deal, porque as infraestruturas, prédios, não foram destruídos. É diferente do Plano Marshall. O New Deal agora, só que não é mais New Deal, é Green New Deal. É outra coisa, você tem que pensar na questão do verde, na questão da poluição, quer dizer, toda essa rediscussão. E, olha, o Congresso Nacional está perdido, porque faz acordo com o presidente, como você acabou de falar, que o Guedes depois foi dito, não, vou vetar porque o Guedes tem força, não sei o quê, mas o líder do governo foi lá, ocupou a tribuna, e durante um tempo razoável disse, falei agora pelo celular com o presidente, está tudo acordado, pode aprovar, aprovou, voltou para o Senado, aprovou, foi para ele, agora ele está lá. Hoje ele deve sancionar com vetos, não é isso?
e aí desmoraliza tudo lá dentro, ele não respeita. Ou seja, não tem coordenação nacional, não tem gestão, não tem planejamento, não tem trabalho, não tem previdência, não tem indústria, não tem fazenda, não tem nada. A pandemia destruiu esse castelo de cartas de mentiras. Por isso que a gente está falando. Não é isso, doutor Gerson? É isso aí. Eu estava pensando aqui, Neto, se não fossem as contribuições sociais que as empresas tanto reclamaram, o Estado hoje não poderia estar prestando esse auxílio que está fazendo hoje. E o que o Paulo Guedes está pensando, já anunciou aí, a intenção, né, é de, pelo menos em 2 anos, por 2 anos, isentar as empresas de pagar essas contribuições sociais. Então, se surgir uma nova crise nesses 2 anos sem as empresas pagarem contribuições sociais, sabe como é que vai se resolver? Vai ser na rua, vai ser os trabalhadores, a massa de famintos, famélicos nas ruas, fazendo saque nos supermercados, nas farmácias, e aí eu quero ver como é que se aguenta. Sem uma política social, né, o Estado, a sociedade não sobrevive, não. E a prova é essa agora. Se não fosse o Estado, com esses R$600 mesmo, essa política aí de o Estado bancar uma parte da redução salarial, bancar uma parte aí até das rescisões em algumas situações, se não fosse isso, o trabalhador já teria se juntado com várias outras pessoas e estariam saqueando, porque eu acho que está demorando. Eu fico impressionado como é que o pessoal ainda está resistindo, porque tem gente já passando fome, passando necessidade. E quando a necessidade vem, não tem negócio de lei que aguente, não, que segura o povo, que segura a massa, não. Quando vem a fome, vem a sede, o pai de família olhar para o menino dele ali chorando com fome, ele não tem o que dar de comer, a mulher do outro lado, ele se desespera, ele pode fazer tudo. É por isso que essas políticas sociais, elas são importantes para que a sociedade continue sobrevivendo, que ela continue dentro de um contexto harmonioso, porque senão tem conflitos, tem revoltas, tem invasões, tem saques. Tratar de política social não é só com pena do pobre, coitado, não. É uma questão de sobrevivência da própria sociedade. E a elite, ela precisa compreender isso. Ela tem que compreender isso. A elite, ela vive em um claustro, e entre este claustro e a sociedade tem a classe média, mas a classe média está tendente a papocar também. Se essa crise avançar mais um pouco, essa classe média ela papoca todinha. É verdade. Clóvis, eu gosto muito de conversar com você. Às vezes nós, nessas nossas representações, trabalhando fora, a gente me lembrou, quando o doutor já estava falando dessa povo faminto, me lembrou Maria Antonieta. Você pode falar alguma coisa, porque o paralelo é, por que esses caras lá não têm pão? Por que não comem brioches, não é verdade? Ou seja, não há a mínima empatia desta elite escravocrata, o Gerson, com a dor do povo. Teve um governador aqui em São Paulo, pré-candidato a governador, ele falou: nós vamos revolucionar a educação, vamos cobrar de cada aluno do ensino público R$120. Como se a classe operária, o povo sofrido, pudesse pagar R$120 dentro da... E daí vai ter uma boa escola, uma escola com alimentação, uma escola... Veja, não tem o mínimo de empatia, não sabe o que ocorre do outro lado da rua, dentro das favelas, dentro das cidades, o drama do povo. Não é isso, Clóvis? Não dá um paralelo legal? Você podia contar essa história aqui. Mas quando o professor já estava falando, eu fiquei lembrando de outras, exatamente dentro dessas histórias paralelas, né? Quando ele falou da questão da fome, eu lembrei dos Miseráveis, né? Do Jean Valjean, o Victor Hugo, exatamente, ele tem que ser preso porque roubou um pedaço de pão para dar de comer à irmã. É uma situação difícil. Outra situação que eu fiquei lembrando é que tem outro ditado, né? Eu acredito que o governo, na lógica do Paulo Guedes, caso haja esses encontros e desencontros, né? Depois de comer a carne e querer roer os ossos, né? Lógico que a história vai ser por aí. E dentro desse caso que a dor, ela às vezes é necessária para que aconteça o que o professor já está dizendo, mas o sofrimento vai ser opcional em determinado momento em que as pessoas
realmente haja um tipo de percepção, ver essas questões de lideranças, ter um pouco mais de lucidez, né? Eu estava lembrando, e caso que você fique falando de cada ponto, eu lembrando aqui exatamente da República, né, do Platão. Era muito interessante essa conversa, porque eles estavam tomando um vinho, e aí começaram a conversar, Sócrates, aquele povo todo. Aí disseram, rapaz, toda a vida conversa, né, besteira quando está bebendo, por que a gente não fala hoje por que a gente não fala hoje sobre uma coisa assim de mais fundamento? Aí dizem, o que vocês vão falar? Vamos falar sobre justiça. Né? E aí foi só ele mexer lá, tá vendo? Já estava indo bem a coisa, ele mexeu lá. Estava indo bem. Mas aí, Neto, talvez ao final dessa crise, você tenha que rediscutir o estado de bem-estar social. Você sabe, né? Que ele está surtado. Deu uma interrompida, viu? A hora que você falou que ia falar sobre justiça, interrompeu. Fizeram injustiça com você. Pegou? Aí disse que o rapaz, aí um disse para ele, né? Rapaz, então, justiça, Sócrates, é muito fácil, é só dar a cada um o que é seu. Aí Sócrates voltou com uma pergunta, né? Que ele disse, que ele usava a maiêutica, ele disse, bom, então se uma pessoa te emprestar uma arma e você sabe que essa pessoa está surtada e matando pessoas, é justo você entregar a arma dela para ela naquela hora? Aí o cara, desse jeito? Não é não, quer dizer, a situação ela vai variar. Para que haja uma república, acho que as perguntas aí, né? Para que haja uma coisa do povo, as pessoas se juntam não por causa de abstração, elas se juntam por necessidades. Né? Então, dentro das necessidades é que vem os movimentos sociais. Diante da opressão, surge a resposta. Dentro da invisibilização, surgem as minorias que vão se juntando e vão formando pequenas maiorias, né? Vão começando a ganhar visibilidade. Então, eu acredito que, a partir do momento que os trabalhadores ainda não chegaram a sentir efetivamente o impacto da reforma trabalhista quanto ao valor dos sindicatos. Quer queira, quer não, essa questão de ter tudo os prós e os contras, né? A ultratividade, o trabalhador, quando chegava na database, ele dizia, cadê? Teve o aumento? Ele não entendia que para ter o aumento tinha que ter tido uma negociação com o sindicato. E a maioria hoje, até agora, ainda não caiu a ficha. E ele vai precisar do sindicato, agora não é mais para o aumento, é exatamente na hora em que ele não tem nada. Inclusive, não tem como pagar um advogado. E aí ele vai buscar advogado aonde? No sindicato. Então, é como a República, eles chegaram lá numa questão que foram mostrando, não, é assim, um sabe costurar, outro sabe cozinhar, outro sabe plantar, e as pessoas vão se juntando. Até que se desenvolva aquela sociedade para ter alguém que vá liderar, leva tempo. Mas tudo cresce diante das necessidades, depois se degenera e vem outros ritos. Né? Interessante que ele cria 4 tipos de ritos lá na República, mas eu acredito que é o que está acontecendo. Né? A partir do momento que o presidente fala, fazendo um link, que diante das dificuldades, o próprio plano da reforma trabalhista, que era acabar com a justiça do trabalho, esse papo até acabou, não está mais nem falando disso. Quem é que está falando agora toda hora de acabar com a justiça do trabalho? Quem é que está falando de acabar com o Ministério Público do Trabalho agora? Não é? Quem é que está falando de liberdade total agora? A Justiça do Trabalho começa a crescer, como o presidente falou. Depois, o protagonismo dos sindicatos também. Claro. Está aí o senhor fazendo quantas negociações coletivas? Os sindicatos constantemente, o pessoal aí dos padeiros, que eu estou acompanhando uma luta imensa, que estão vivendo. Tem sindicato que está conseguindo respeito, chegando à base, que está com 18 mil autorizações individuais de desconto. Quer dizer, são coisas que estão começando a surgir, não é? Então, como dizia o Raul Seixas, nesse caso vigente é um sinal de que algo está para acontecer, né? Gerson ia falando, quando ele voltou, ia falando do pós-pandemia, não é, Gerson? O pós-pandemia, né? Talvez uma possível rediscussão sobre o estado de bem-estar, né? De bem-estar social. Porque está se vendo que, realmente, se não fosse o Estado, a sociedade teria implodido em tão pouco tempo, né? 2 meses de crise, e a sociedade já está não aguentando mais, né? Imagine se fosse mais tempo, imagine se não fosse o Estado. Então, o Estado, realmente, ele tem um papel central na economia e na sociedade. Destruir
essas concepções sociais do Estado, é destruir a própria sociedade. Muitos economistas não veem esse lado, né? Porque muitos economistas veem assim, olha, tem aqui uma rua de 2 pessoas, um ganha R$1.000 e o outro ganha 0. Quanto é a média? R$500, tá bom, então a rua está bem, né? Então, é preciso um lado mais social, né, para verificar o que está realmente acontecendo com a população, porque a panela de pressão ela sobe. Né? A gente vive, a maioria do nosso povo é pobre, e esse povo precisa de uma renda mínima. Então, eu não sei como é que vai se dar essa discussão, mas que precisa ser feita no estado de bem-estar social. E isso passa, Neto, também pelas negociações coletivas, sobretudo pelas negociações coletivas de trabalho. Muitas das cláusulas, hoje, em muitas categorias, não vão mais ser renovadas. Sabemos que muitos dos benefícios conquistados, as empresas não vão renovar, algumas porque, de fato, não têm condições de manter aqueles benefícios, outras empresas porque vão aproveitar a carona, e aí vamos dizer, nós também estamos quebrados, não podemos, tal, que existe também, né, esse tipo de argumento, mas o certo é que muitos dos benefícios hoje conquistados, como cesta básica, os vales, vale alimentação, vale transporte, isso vai ser afetado na próxima negociação coletiva que tiver. E os trabalhadores, não sei se os trabalhadores estão atentos e se eles estão conscientes desse risco de perderem benefícios, além de perder, vão perder muitos desses benefícios. E a prática vai mudar, muita prática de empresa vai mudar em razão dessa calamidade que está nos ensinando muito, está nos ensinando demais. Eu queria que o ensino fosse mais de solidariedade humana, mas ainda não estou percebendo que nós saiamos desta crise com este sentimento como deveríamos ter aprendido, né? O que vamos aprender parece que seja muito mais de razão econômica. Ainda não chegamos ao nível de aprender solidariedade, o amor familiar. Eu acho que ainda precisamos apanhar mais um pouquinho para chegarmos a essa etapa, né? Olha, eu queria voltar de novo para aquelas conversas das MPs, porque está no Congresso Nacional debatendo a tal da MP 927. Vocês vão lembrar, a MP 927 é aquela que tinha o famoso artigo 18, que gerou uma gritaria nacional que ele vetou, desconsiderou no mesmo dia, né? De manhã ele botou isso, de tarde ele já teve que arrancar fora, que é aquele negócio de suspende o contrato por 4 meses sem nada, que depois a 936, outras vieram. O relator da 927 disse o seguinte, olha, vamos trazer a 905, o que não entrar na 936 da 905, que é aquele contrato verde e amarelo, ele quer trazer para dentro da 927. A gente tinha enterrado essa 905. Agora, o que vocês acham e quais são os danos que você mais mexe com gente, vai atenta a essa MP contra nós, e quais caminhos legais para barrar a tramitação no Congresso? Vocês têm alguma visão sobre isso? Fala, professor Jéssica, como é que é? Bom, aí é uma questão política, né, Neto? A questão política de como barrar essas medidas provisórias, de como evitar que se transforme em lei, ou a edição de uma nova lei, isso é uma questão política e que passa pela base, né? Os trabalhadores têm uma força que, se unidos fossem, né? Lembrando aqui o meu xará, quase xará, o Marx, né? Os trabalhadores precisam se unir, né? Trabalhadores unidos, né? E os trabalhadores ainda estão muito beligerantes entre si ou estão acomodados. Eu acho o trabalhador ainda muito acomodado, ainda está sem a consciência do que está se passando. Isso passa também pelos sindicatos, pelo movimento sindical. O movimento sindical ainda fica brigando entre si, enquanto as empresas estão se organizando, estão esquecendo algumas disputas que tinham para fazer uma lida conjunta, afinada. O movimento sindical de trabalhadores fica brigando um contra o outro.
todo mundo morrendo sem dinheiro, com dificuldade danada, né? Todo mundo batendo no movimento sindical e um sindicato brigando com o outro. É uma beligerância entre si muito grande que fragiliza o movimento sindical e impede uma luta coordenada, né? Em defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores. E pega do outro lado, né? Os trabalhadores apáticos, e aí tem uma questão também, que é a falta de conscientização que houve, de qualificação, de capacitação desses trabalhadores. No movimento sindical precisa chegar a eles, precisa chegar mais próximo ainda, utilizar vários mecanismos para atrair esses trabalhadores. Agora, tem que haver uma pressão da base, os trabalhadores precisam se unir para impedir o avanço dessa devastação da legislação trabalhista. Porque eu acho que em uma das nossas conversas eu falei uma coisa que aprendi com meu pai: quem muito apanha, Neto, muito apanha. Então, quem muito apanha e não reage, ele vai continuar apanhando mais ainda, né? E o povo precisa reagir, o povo precisa sair dessa letargia para poder fazer as suas reivindicações, a começar a escolher melhor os seus governantes, a escolher melhor os seus parlamentares e a exigir desses parlamentares uma legislação mais consentânea, mais responsável, porque nós estamos partindo para um momento, Neto, de uma legislação irresponsável. Chegou, já passamos daquela barreira, daquele limite, daquele patamar de legislação desumana, já estamos partindo para uma legislação irresponsável, porque é uma legislação que não só tira os direitos dos trabalhadores, mas como incentiva a degradação humana. Na medida que se nega salário e condição de trabalho aos trabalhadores, isso leva a uma degradação. E a degradação no trabalho, a degradação do ser humano, leva a uma degradação social. E uma degradação social não tem quem segure, não tem regra. Uma degradação, uma sociedade desregrada, ela é uma sociedade insuportável e insustentável. Presidente, eu tenho refletido isso, não sei se o senhor chegou a ler, tem um texto do Vladimir Safatli, bem interessante, né, que depois as reflexões, porque o governo, muitas vezes, ele está investindo exatamente num descrédito institucional, né? E quando o professor Gerson fala, e quando você fala aí dessas questões, houve uma grande queda de arrecadação, de fato, desde a reforma trabalhista, mas, por exemplo, agora, nesse momento, com essa questão da internet, né, e das conferências, né, eu acho que para esses trabalhadores também, como a CSB costumava fazer, né, trabalhar, por exemplo, essa questão de educar, de apresentar os direitos, fazer coisas inteligentes, campanhas inteligentes, utilizar o algoritmo, o próprio marketing de uma central, dentro de um sindicato, não é? Fazer campanhas mais claras de direitos, né? De direitos, comparativo de direitos, o que vem, o que não vem. Por mais que eu olhe a internet, eu acho que ainda há uma carência muito grande desse tipo de informação. É impressionante, né? Tanta informação que tem na internet, mas eu acho que há uma carência, porque há uma dubiedade muito grande na cabeça do trabalhador, que ele se sente patrão. Ele não consegue perceber a divisão, né? Ele quer ser patrão, ele olha para o patrão no sentido de que ele também é um empreendedor, ele quer ser um empreendedor, um investidor, né? Ele vai enricar, aquela situação ali, né? Não deu para ele, mas se ele botar a cabeça, ele vai crescer. Ele não consegue discutir-se enquanto trabalhador. Como ele não se enxerga como trabalhador, por quê? Porque ele não entende, né? Isso é interessante. Quando você falou aí de autores, eu estava com um livro, o Edward Thompson, né, que é na Inglaterra, historiador, ele criou os 3 livros dele, ele fazia palestras para os trabalhadores, mostrando como foi, que era tanto que o livro é a formação da classe operária na Inglaterra. O próprio e os outros que trabalhavam com ele, outros ficaram muito conhecidos na história, que trabalhavam mostrando para os trabalhadores a condição de trabalhador e que ela não é vergonhosa.
ela é o que ele tem dentro daquela perspectiva, de mostrar para ele, por exemplo, o que é o capital, o que é o trabalho, qual é o papel dele dentro daquilo, e eu vejo que há um bombardeamento de informações para fomentar o empreendedorismo, que gera uma grande confusão na cabeça do trabalhador, que ele não se situa no que ele é, ele não consegue se enxergar, né? E há um perecimento desse nosso lado, eu creio, né? Assim, a nível de educar esse trabalhador para ele se enxergar na condição social em que ele está, né? Então, eu não vejo ostensivamente campanhas educativas nesse sentido. Ele entender o que é o sindicato mesmo, ele entender o papel dele, chegar em meios com essas discussões, né? Ele realmente educar o público, ter um funil de informações, não é isso que se fala no marketing, ter um funil para que ele seja trabalhado com aquela perspectiva. Há uma dificuldade muito grande de identidade, não sei se os senhores concordam, né? Ele não consegue se ver como trabalhador, ele se enxerga, né, como um potencial empresário, na maior parte dos casos, é interessante. Né? Então, como é que ele vai batalhar? Ele até chega a ter vergonha de ser chamado de empregado. Né? Então, esse tipo de raciocínio dificulta qualquer tipo de enfrentamento. E eu acho que a gente dormiu. Quando se chegava, concluindo aqui, nesses momentos em que houve uma efervescência de esquerda, você vê os historiadores, os sociólogos, a própria parte do direito de cunho social era muito forte. Os senhores falaram aí do plano Marshall, mas uma das feições do plano de reestruturação da Europa pós-guerra era ir contra o comunismo. E foi aí que nasceram os direitos sociais, porque os trabalhadores degradados estavam indo para onde? Eles estavam aderindo ao regime e à perspectiva dos partidos comunistas, aos regimes socialistas. Era uma coisa que estava muito em voga. Por quê? Porque prometia igualdade. Né? Alimentação, trabalho, moradia, saúde, educação, não era isso que eles prometiam? Então, no plano, eles disseram que nós só vamos conquistar esses trabalhadores se a gente fizer uma campanha mostrando para eles que a gente dá isso. Então, esses planos, eles foram muito na psique dos trabalhadores. E hoje, como o professor Gerson falou, até que ponto nós estamos entrando nessa discussão de mostrar para o trabalhador qual é o papel do trabalhador? As imagens, né? Você vê as imagens daquele tempo, era o trabalhador forte, né? Aquelas mãos formando o sindicato de vários trabalhadores embaixo, símbolos, não é? Símbolos de força, símbolos de união. E a gente acha que tem perecido no sentido do individualismo que é pregado, às vezes, nas vertentes libertárias. E só concluindo, tem um livro muito bom, que é o livro Justiça, do Michael Sandel, que ele mostra que é impossível de praticar o liberalismo, inclusive nos Estados Unidos. Ele mostra em vários casos concretos como o governo não consegue se manter com um lado só diante da dificuldade. Mas você, Clóvis, veja como é interessante. Você lembrou das figuras representativas dos trabalhadores, sempre muito fortes, aquela coisa toda. Naquela época, na política anticomunismo, saiu a terceira via, porque nem é o capitalismo selvagem, nem é o Estado totalitário. Então, é a terceira via. Não é isso? Levando a terceira via... Aí, lembrando aqui o livrinho aqui do João Excelência. Aí, eu tenho. Então, não é nem para lá nem para cá. Mas o que ocorreu no Brasil de uns anos para cá? Apesar que a Inglaterra é exemplo disso, é só lembrar Margaret Thatcher, o que ela fez para arrasar toda a organização e trazer o potencial do individualismo. Então, não é à toa que, durante a reforma trabalhista, o doutor Gerson pode falar até muito melhor que eu, que nós discutimos muito sobre isso, tivemos mais de 102 alterações da CLT. Mais de 102, com coisas esdrúxulas. Trabalho intermitente, o tal do autônomo com vínculo, e todas as coisas, até impedindo o sindicato. Sabe o que bateu na cabeça do trabalhador? Só a questão das contribuições para o sindicato. Então, ele está percebendo agora que aquelas denúncias que fazíamos, ele, na verdade, mexeu com todas as suas legislações de proteção e agora ele está vendo que aquilo que ele ficou feliz, porque a propaganda de certos partidos políticos ou de governo dizia o seguinte: olha, te dei mais dinheiro, tirei a contribuição sindical anual para você.
que, na verdade, se você pegar a média de salário no Brasil de R$ 2.400 e dividir por 12, está dando R$ 20 por mês, não é isso? Olha que coisa, era a contribuição que ele fazia para o sindicato. R$ 20 por mês. Eu estou falando média. Não estou falando que o cara que ganha um salário mínimo que cai para R$ 10 por mês. Ou seja, mas aí criaram outros institutos, PJ. E aí investiram na cabeça dele, na cabeça neoliberal, na cabeça individualista, vou pagar menos imposto. Porque se eu sou seletista, eu pago 27,5%. Se eu sou PJ, e que estou trabalhando como se fosse seletista, com todos os requisitos que estão lá, assiduidade, descendência e remuneração, não é isso? Aqueles 3 itens lá do artigo 3º da CLT. O doutor Gerson pode lembrar de quais são? Assiduidade... Caractere pessoa física. Isso. Tem chefia, né? Subordinação, isso, tem tudo isso. Salário. Dependência econômica. Ou seja, eu olho o Jornal Nacional e vejo lá William Bonner, ele está apresentando. Ele tem um diretor dele, ele aparece todo dia, ele tem assiduidade, ele tem salário, quer dizer, ele não é um PJ. A gente pode até pensar que ele possa sê-lo por causa do salário que ele ganha, mas a imensa maioria começou a fazer. Aí, cooperativa de mão de obra. O individualismo veio muito forte nessa história. E hoje, agora, com essa pandemia, o que vai acontecer com os PJ? Digam para mim. A empresa fala, olha, está suspenso o contrato, eu não preciso de você. E vai soltar todo mundo, eles vão correr atrás, eles têm direito a receber o auxílio emergencial? Não tem. Ou seja, nós temos que fazer um trabalho, o Clóvis tem razão, Jéssica, nós temos discutido muito isso ao longo de vários anos, desde que nos conhecemos, participamos aí de palestras juntos, eu participei várias vezes aí do Congresso Internacional de Direito do Trabalho que o Dr. Gerson organiza no Ceará, um excelente congresso, né? E a gente tem discutido essa questão. Mas veja, nós denunciamos na OIT. A OIT é uma das ferramentas de denúncia, mas a gente sabe que o governo ameaça sair da OIT, a OIT bota um pé atrás, Clóvis. O governo ameaça não sair da OIT, repetindo que Trump fala da OMS, da ONU, vou sair de lá, não sei o quê, o Brasil está dizendo que pode sair da OIT. Então, nós vamos subir denúncias. Aí nós conseguimos uma vitória no ano passado, e veio lá, ele criou o Conselho Nacional do Trabalho. Não está discutindo nada. Ele fez agora, pautou uma reunião para o dia 29, vai ser até uma reunião legal, porque vai ser uma reunião também de videoconferência. Sabe qual é a pauta, Clóvis? Tabela de categoria e registro sindical. Assunto necessário, urgente para discutir, viu? Eu vou dizer uma coisa para você. Tem coronavírus, protocolos de higiene, saúde, segurança no trabalho, que é o que nós estamos querendo discutir com os governos para a retomada do trabalho, ou seja, o retorno. O que precisa ter um supermercado, o que precisa ter uma loja, não só para os trabalhadores, mas para os seus clientes, para que você não possa propagar esse vírus que não temos cura para ele ainda. A cura vai ser uma vacina, que vai demorar 1 ano, 1 ano e meio. Então, veja, isso tudo é um imenso emaranhado. Esta pandemia, eu já disse, derrubou o castelo de cartas. Toda proposta anti-Estado, anti-sindicato, anti-Justiça do Trabalho, anti-Ministério Público do Trabalho, anti tudo aquilo que defendia os interesses da classe operária, do povo mais sofrido, agora todo mundo precisa disso, porque correm as empresas que querem ajuda do sindicato para poder até demiti-los. Né? Outros fazem essa imbecilidade de demitir e mandar conta para o governo, como fez essa churrascaria ou outra coisa. Ou seja, nós vamos ter um papel protagonista, o sindicato, o Ministério Público e advogado trabalhista. Esse vai ser o grande momento. Mas também a gente sabe um ditado. Você puxou o ditado do seu pai lá, né, Gerson? E você citou o ditado não sei de onde. Eu vou citar um que é o seguinte, que é mais antigo do que todos nós, que diz o seguinte: se aprende de 2 maneiras na vida. Ou é no amor, ou é na dor. Que triste ver o povo brasileiro ter que aprender na dor aquilo que realmente é dele, né? Fala, Clóvis. Só 3 coisas. Primeiro que tinha um grande pensador aí, americano, ele falava, né, que as armas da ditadura eram a arma mesmo, né? E a arma na democracia é a propaganda. Então, para fazer essa propaganda, para ter falar uma linguagem só, e o professor Jess falou das disputas,
internas, históricas do movimento aqui no Brasil. E tem um texto que me tocou muito, que é o texto da autorregulação, também é do professor Gerson. Né? Quer dizer, há muita dificuldade, porque se o próprio movimento ele vê o Estado abandonado e ele colocar todas as fichas, né, todos os ovos na cesta do Estado, continuar, ao invés dele começar a discutir, fazer coalizões, juntar um pouquinho de um pouquinho centrais, e agora já fala em 7. Né? Quer dizer, o que é que está sendo feito, por exemplo, acho que muitas vezes se pergunta o que é que dá para se juntar e apresentar para usar, por exemplo, esse meio de propaganda com coisas de forma conjunta, estruturada, né? Levar a sério o que está sendo de autorregulado, que está sendo feito. Às vezes que eu tive a oportunidade de comparecer lá na OIT, o que foi julgado, ao menos nas 2 últimas conferências, não foi denúncia sindical, foi em cima do relatório dos peritos. Eles fazem um check... Fruto de uma denúncia das centrais. Mas eles passam fazendo, porque eles pedem informações. Tanto que a gente tinha muito mais coisa para denunciar. O sistema dele. Naquela carta que nós fizemos, né, conjuntamente lá na OIT, a gente colocou vários pontos, a gente demonstrando por A mais B. Então, quer dizer, primeira coisa é essa questão da identidade do trabalhador. Né? Eu acredito que a gente poderia olhar para isso usando da arma que tem na democracia, que é a propaganda. A questão da educação. A terceira, haver realmente consenso, começando no mínimo aí das centrais, com legitimação de base, não fazer só as centrais, que foi um caso problemático, por exemplo, na PEC, né? Na PEC da reforma sindical, né? Tentar realmente fidelizar os grupos. Nem outro ponto em que tem sido, que eu tenho refletido aqui nessa perspectiva, depois de trazer essa questão da afeição educativa, quando se fala, o Brasil ele sai da OIT, não tem como, depois da Segunda Guerra Mundial, sai de todos os organismos. Ele sai de um, volta para outro, ele entra, sai, mas eu estou dizendo que hoje nós temos discussões que nós poderíamos enfrentar a nível de outras cortes, além da OIT, que não é uma corte, é uma agência. Né? A gente poderia ir lá e bater na corte, pegar, por exemplo, direitos sindicais, o que é que tem de denúncia sindical diante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Para virar, por exemplo, possível causa relacionada aos tratados internacionais sobre direitos humanos, que são ratificados aqui na América, que estão sendo julgados na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É outro espaço, pode ser que dá ou que não dá, mas a gente está ocupando o espaço. Né? O que é que tem de prática violenta que estão tentando realmente, efetivamente, colocar a nível com a estrutura do Estado, né, dentro dessas contradições do Estado, numa corte internacional de justiça, ocupar o espaço. Né? Se tem algum caso particular mais violento, o que é que tem de protocolado, né, num tribunal penal internacional específico contra a questão sindical, se tem alguma coisa específica. Às vezes eu vejo muitos pontos que a gente poderia melhorar, a gente pode melhorar. Não sei se eu estou enganado nessa reflexão. Você está, em parte, enganado. Você tem que lembrar que o Brasil é legalista. Veja, é tão legalista que eles escrevem no 611B que eu não posso, embora esteja o 611A que diz que o acordado sobre o legislado, eu não posso acordar com o patrão descontar dos trabalhadores ou que ele contribua para o sindicato. Está proibido pela própria lei. Veja como ele é legalista. E a empresa fala assim, não, espera aí, tem o 611B26. Então, o Brasil é legalista. A autorregulação, todas essas coisas, é muito importante para você formar lá consenso. Mas se não virar lei, e mesmo assim tem lei que não pega. Olha que coisa louca. Nós precisamos também pensar, tudo isso é importante. Nós estamos fazendo agora as 6 centrais, são 6, viu, Clã? 6. CSB, CUT, Força Sindical, UGT, CTB e Nova Central. Essas são as que são aferidas pelo governo naquela lei 10.608 da Lei das Centrais, que para existir central no Brasil reconhecida, precisou do quê? De uma lei. Veja, tudo ele é muito legalista. É só lembrar, o doutor Gerson sabe, como é que a gente foi... Eu tive que assinar TAC para não cobrar homologação, porque o 477 das homologações dizia que a homologação é gratuita.
A empresa bota na convenção coletiva que vai pagar R$10 por uma homologação e o Ministério Público vem para cima do sindicato, você não pode cobrar os R$10, nem da empresa, nem do empregado. O Brasil, Clóvis, é legalista. É bom formar consensos, mas tem que transformar esse consenso em lei. Eu vou só dizer uma coisa que eu estava dizendo. Primeiro, historicamente, né, que eu estava falando, quando eu vi, eu gostei dessa ideia, eu também usei um pouco na minha tese. Primeiro é o seguinte, movimento sindical, né, historicamente, posso estar enganado, né, mas o que a história diz é que ele nasce do anarcossindicalismo. Ele sempre soube que o Estado não ia ser a favor de trabalhador, ia ser a favor de patrão, né? E houve essa cisão, inclusive histórica, né, entre esses dois movimentos, não dá tempo para falar aqui, né, dado o tempo da nossa questão, mas, por exemplo, até o hino da Internacional era o mesmo dos anarquistas, era o mesmo. Houve um rompimento entre os grupos e com a questão de 1917 é que o outro foi abafado, né? A história do que venceu. Tinha um lado que divergia, que ganhou e que começou a contar a história. E esse lado entendia de se submeter ao Estado. Então, a partir do momento que ele passou a se submeter ao Estado, ele começou, quem come do meu pirão aguenta do meu cinturão. É um ditado muito claro isso. Então, quando você fala de não pode negociar a nível trabalhista, é usando essa lei, mas como a gente falou, o direito é a caixa de cupim. Beleza, mas se você pegar a legislação civil, e pegar a Constituição na liberdade de associação, na intervenção mínima do Estado, o que for negociado e o que for conquistado com o trabalhador para ele contribuir, por que ele não pode? É usar outra lei. Clóvis, me perdoe, eu tenho cláusula em convenção coletiva e perdi na justiça. Doutor Veja, Clóvis, não tem essa história. Não é isso? É uma discussão que nós podemos fazer, mas o Brasil é legal. Eu até botei aqui uma coisa que o doutor Gerson citou ao lado, que é para a gente lembrar, que é a história das conquistas das negociações coletivas, que é o Informa Sindical, editado maravilhosamente aí pela Escola. Está aqui o número 10, que fala exatamente sobre essas questões. Então, você tem todas as negociações colocadas. Não é isso? Mas nós precisamos arredondar de uma maneira que saibamos que temos também outra dificuldade. Estou dizendo, as centrais estão se reunindo e formulando consensos. Quando a gente trabalha as 6 centrais em consenso, a gente vai avançar muito mais do que parece. Doutor Gerson, eu ia falar, eu te interrompi, desculpa. Eu ia falar assim, existem casos em que a lei proíbe algumas atitudes e ainda comporta algumas interpretações, né? Aí vem aquela questão da hermenêutica e tal, interpreta-se muitas vezes de acordo com a conveniência, né? Mas, enfim, tem técnicas. E existem casos em que a legislação ela é omissa, ela não diz nem que sim, nem que não. E no regime de liberdades, onde ela é silente, né, prevalece o que as partes fizerem. E no caso da autorregulação, não tem lei que proíba, né? É diferente, por exemplo, de cobrar uma taxa pela rescisão, naquela 477 que tinha a CLT, a gente tem a CLT que proíbe. Mas na organização, na autorregulação, não tem nenhuma lei tratando da matéria. Então, poderia o sindicato construir um processo de construção, né, construírem uma formatação apropriada. Agora, assim, tem muita discrepância, aliás, muita inobservância, muita resistência por parte do próprio movimento sindical, e, às vezes, alguns sindicalistas não agem de acordo com o acertado, de acordo com o combinado. Por exemplo, eu acho que o doutor Clóvis pode até testemunhar, nós participamos aqui, Neto, de alguns procedimentos de arbitragem. A arbitragem eleitoral. O que significa arbitragem? Significa que as partes espontaneamente procuram alguém para resolver o problema delas. Assinam um documento e diz assim, pronto, eu me submeto à sua decisão. O que você decidir está valendo. E essa decisão, nos termos da lei de arbitragem, que é 9.000 e alguma coisa, essa decisão ela não pode mais ser questionada. Muito bem. Em época de eleição, né, Clóvis, a gente faz a eleição, corre tudo tranquilo, no procedimento de arbitragem, terminou a arbitragem, uma chapa perde, aquela que perde, aí vai questionar o procedimento de arbitragem. Né? Então, assim... E ela acordou. Nem respeita o próprio contrato.
né? Nem respeita o próprio contrato. Aí, ainda bem que nesses casos todos que a gente tem participado de procedimentos de arbitragem, a justiça e o trabalho, obviamente, tem dado todo ganho de causa ao árbitro, né? E, portanto, contrário a esses insurgentes que assinam o processo de arbitragem, assinam a cláusula compromissória, o compromisso de arbitragem, e depois vão questionar na justiça, né? Então, assim, é preciso realmente ter toda uma formalização. Agora, você imagine, Gerson, se a lei de arbitragem não dissesse lá no artigo que dita arbitragem não pode apelar da arbitragem, né? Considerar. Por estou dizendo, o Brasil é legalista, nós precisamos organizar essas questões, tirar o consenso e transformar em lei. Infelizmente, nós temos esse... Não é... Talvez se tivesse o consenso em si mesmo, né? Se fosse levantado, levado à frente. Eu tenho uma formação mais em termos de sindicalismo, Neto, eu sou mais anarquista. Eu acho que o Estado deve se afastar e o movimento sindical tem que se organizar por si próprio, mas dentro de um contexto axiológico também. Ele precisa se organizar e tirar o Estado, bota o Estado o mais longe possível. Por exemplo, agora, a Secretaria, né, não sei se é a Secretaria ou se é a Coordenação de Registro Sindical, está preparando uma minuta de registro sindical. Não sei se vocês já leram essa minuta de registro sindical. Até a comunicação da Secretaria com o sindicato é pelo Diário Oficial da União. Meu Deus do céu! Diário Oficial da União. Né? Para a Secretaria se comunicar com o sindicato, tem que ser pelo Diário Oficial da União. O que é isso? A essa altura do campeonato, cheio de intervenção do movimento sindical, sabe? A Secretaria dizendo tudo o que tem que fazer, até quantas assembleias, como é que a Assembleia vai se realizar, como é que vai ser a ata, os requisitos da ata. Meu Deus, isso é coisa interna corporis do sindicalismo, não é coisa do Estado, a Secretaria, a coordenação. Mais um desrespeito ao artigo 8º. Mais um desrespeito ao artigo 8º. Eu não acredito que as centrais vão deixar passar isso, não. Quer dizer, com certeza não. Algumas excrescências que constam daquela minuta, se for realmente a minuta que eu recebi. Com certeza. Você sabe que eu adoro conversar com vocês. Isso aqui, mas já estamos 1h30 conversando. Vocês acreditam que passou 1h30, Gerson? Então, olha, eu vou ter... agora, de fato. Isso que é uma conversa boa, né? O tempo passa e a gente não sente. Então, eu queria, com todas as minhas desculpas, né, para que vocês pudessem dar suas palavras finais, porque a gente aprendeu muito aqui com os dois, né? Seja na questão jurídica legal, seja na questão filosófica, na questão das ideias. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai pedir outras lives para a gente começar a navegar. Aqui a gente veio com alguma pauta mais ou menos, MP, a 927, 936, o 486, ou seja, algumas coisas que estão... Mas eu gostaria de fazer isso que a gente está fazendo no final aqui, começar a soltar aquilo que nós achamos que poderia formular. Defendo a saída do Estado. Eu não tenho problema com a saída do Estado. O problema é que o patrão... Né? O Clóvis estava comigo na OIT quando o presidente da FEBRABAN disse: olha, nós acordamos com os bancários de fazer o desconto da contribuição para eles. Nós fizemos, e não tem MP, não tem decisão do Supremo que vai fazer. Nós acordamos. Lembra disso, Clóvis? Hein, Clóvis? Não foi isso? Ou seja, cumpriu o que falou. Eu disse para os patrões, vocês têm que fazer a mesma coisa. Não, mas o governo, a MP, não, é eles que não querem. Eles querem deixar os sindicatos fragilizados, porque precisa da contribuição para você organizar o sindicato. A luz do sindicato, a água do sindicato, o assessor jurídico, a necessidade de você organizar os trabalhadores que trabalham no sindicato. Como é que vem? Quem vai pagar isso? O sindicato, quem paga é o trabalhador. Então, é aquela história do quem paga a conta diz a hora de levantar da mesa. Então, eu queria agradecer aos dois. Vocês sabem, eu vou dizer, olhando aqui para a câmera, eles sabem o quanto eu os admiro, o quanto eu os quero bem, e o respeito pessoal que eu tenho. E posso dizer, você sabe, a amizade é unilateral, ele não precisa ser meu amigo, eu me considero amigo deles,
e eu tenho por eles um apreço muito grande. Quero agradecer vocês poderem disponibilizar esse tempo para conversar comigo aqui, para apresentar para todos aqueles que nos ouvem essas suas visões sobre os diversos assuntos, que sempre, eu diria que 99% das vezes coincide conosco. Quem fala primeiro para despedir aí? Eu vou começar que eu sou mais velho, né, aqui do grupo, viu? Não, é Então, jovem há né, mais olha, tempo. eu quero agradecer muito a você e dizer que tudo isso que você falou aí sobre a amizade, a admiração e a estima, pode ter certeza que é recíproco, é do fundo do coração. Você é uma pessoa que a gente admira bastante, tanto eu quanto o Clóvis, a gente admira muito o seu trabalho, o que você vem fazendo. Você é um dos nomes, um dos grandes nomes desse sindicalismo aqui. E quero me despedir aqui dos nossos ouvintes, né, dos nossos telespectadores aqui dessa live, e dizer que à noite, depois da noite, vem uma manhã, o sol brilha, tá bom? O que a gente tem que fazer durante a noite é fazer o que a noite nos permite e se preparar para amanhã. Quando a gente acorda bem relaxado, a gente consegue fazer um bom trabalho de manhã. Então, não tenha medo da noite, não, porque os fantasmas que aparecem, todos somem na manhã, quando o sol raiar. E nós estaremos lá quando o sol raiar, do mesmo jeitinho, prontinhos para continuar a luta, porque a luta é nossa. Obrigado, Gerson. Clóvis, você pode falar para nós aí, Clóvis. Travou, Clóvis, de novo? Opa, venha lá. Voltou? Voltou. Pronto. Então, só agradecer, né, o presidente, sempre muito simpático, muito cortês. E não vamos esquecer que é um homem que, candidato ao parlamento, tirou mais de 360 mil votos. Né? Fica um negócio sério, né? Uma pessoa que realmente está nos braços do povo. Né? E isso é muito bom. Acredito que na próxima vai tirar 1 milhão de votos sem ser o Tiririca, sendo uma pessoa que fala de coisas sérias. Né? Mas, em verdade, agradecer. Esse é um momento de descontração. Eu sempre gosto, é uma oportunidade. Tenho convivido muito tempo com o Dr. Gerson. Acho que muito tempo é só a forma de dizer, porque é sempre pouco demais. É muito bom falar com ele. Eu já fico pensando, vamos conversar depois. E com o presidente Neto, né? Principalmente esses momentos nossos em Genebra, né? Em São Paulo, no Brasil inteiro. Acredito que realmente a vida é cheia de oscilações. Né? Em breve, a gente vai ficar cada vez mais junto. E o que eu mais agradeço e gosto de conviver tanto com o Dr. Gerson quanto com o presidente Neto é que são pessoas que sempre têm possibilidades, sempre veem algo após, sempre vem a aurora e vem o ocaso e vão virando e sempre vendo oportunidades e vivendo realmente, lutando em cima do concreto, em cima do que é real, do que é possível. E eu só lembro muito de uma frase de um amigo aqui, o Jorge Paiva, né, que ele diz: rapaz, se não tem mais caminho para nós, a gente voa, cara. Então, eu acho que quando eu olho para o Dr. Gerson e para você, né, é assim, né? Vocês são pessoas que, quando não tem caminho, a gente voa. Quando eu estou distante, eu sempre que eu ficar de alguma forma desalentado, eu corro para ou ler alguma coisa do Dr. Gerson ou ver alguma fala ou alguma mensagem aí do CID-PD, da CSB e do presidente Neto. Então, obrigado, uma saudação, até a próxima. Eu é que agradeço, um abraço para a família de vocês, se cuidem, nós precisamos muito de vocês. Gerson, manda um abraço lá para o Beton, que eu estou com uma saudade do nosso querido Beton, do seu outro irmão, o Périx, Francisco Périx também, toda a família, porque é uma família que eu estimo muito e admiro. Um abraço a Viviane, um abraço para a patroa. Seu menino está com quanto tempo já, Clóvis? Travou de novo? 4 anos. Tá vendo? Eu queria deixar um abraço a todos vocês que estão assistindo. Esses foram 2 grandes amigos e muito competentes operadores do direito no Brasil. Um forte abraço a todos. Até a próxima com mais uma live do Trabalhador. Até a próxima.
Coisa boa. Obrigado, hein, rapaziada. Vocês são muito bons. Eu só... Viu, Neto? Foi Um ótimo. prazer. Vamos fazer mais, hein? Bora. Quando lembrei, eu queria fazer... Vou